Ok, já estamos aqui. Olá, bom dia. Tudo bem, galera do terceirão? E aí, turma 3001, comigo aí mais uma vez, na nossa aula de sociologia dessa semana. Antes de iniciar, como sempre, vou trazer aqui alguns recadinhos básicos para vocês. Hoje eu postei o trabalho avaliativo de sociologia, lembrando que o que eu levei em consideração foram um pouquinho das nossas aulas presenciais. Então, falei um pouco sobre a questão da sociologia, o início da sociologia, falei a questão de Auguste Comte, ou Auguste Comte, né, como muitos falam, né, a questão do positivismo, e tem apenas uma questão falando de Durkheim, porque nós iniciamos falando de Durkheim na nossa sala de aula, né, e quando voltou, né, quando na semana seguinte, quando iniciou essas aulas online, essas aulas, né, home office, eu prossegui falando sobre Durkheim. Então, apenas uma questãozinha eu coloquei sobre Emily Durkheim, mas o que eu foquei realmente foi o início da sociologia e a questão de Auguste Comte. Ok? Então, isso é o que eu estou cobrando, tá? No nosso trabalho avaliativo. Lembrando que se você fizer, ela está nas duas plataformas. Ela está tanto no Google Classroom, quanto ela também está no plural. Não pode responder pelas duas plataformas, apenas em uma das plataformas, senão você vai estar cancelando, anulando, zerando o seu trabalho avaliativo, tá? São 10 questões objetivas, bem práticas, enfim, não vai causar dúvidas nenhuma, principalmente na minha turma 3001, que eu tenho certeza que todos, né, vão acertar tudo, enfim, tá? Bom, galerinha, vamos começando, né? Hoje o nosso assunto em sociologia vai ser um pouco mais voltado aqui pra gente, pro nosso país, é isso aí, né? Falamos, enfim, do início da sociologia já, né? Pelo mundo afora, Europa, falamos de alguns sociólogos muito importantes do tripé, né? Da sociologia, né? Nós vimos aí, falamos, né, de Emily Durkheim, falamos de Max Weber, falamos de Karl Marx, né? Aquele que causa tantas indagações, né, tantos questionamentos, né, com a sua doutrina política, né, voltada para as questões de oposições ao capitalismo, mas enfim, né? E hoje nós vamos voltar um pouco aqui para o Brasil, ver como que é essa sociologia, né? Qual foi o reflexo dessa sociologia, então, europeia, né? Quais foram os resquícios que trouxeram a herança dessa sociologia aqui para o Brasil, né? Como que essa sociologia ela veio se consolidar aqui no nosso país e como que ela se consolidou como disciplina, né? Disciplina realmente de matéria do ensino médio e não só apenas, né, uma questão de ideias, né? Então nós vamos ver aqui, né? Vamos acompanhar aqui no nosso slide, né? Que a sociologia, né? Ela é uma ciência que vai se preocupar, né? Em estudar a sociedade, né? Além de todos os fenômenos, né? E aspectos relacionados a ela, né? A sociologia aqui brasileira, ela vai procurar explicar vários fatores, né? Que vão diferenciar do comportamento humano, né? Ou, né, porque grupos sociais tendem a comportar-se de maneiras semelhantes. Bom, aqui, né, eu coloquei para vocês, né, alguns, né, do que nós vamos falar hoje, né, Caio Prado, né, vamos falar de Darcy Ribeiro, enfim, são os nomes célebres, tá? Que assim como existe o tripé da sociologia, né, nós temos também, né, o nosso quarteto, né, se podemos dizer assim, da sociologia brasileira, aqueles que vão inspirar ideias, né, dialogar ideias que relacionados ao Brasil, relacionar ideias vão questionar ideias relacionadas, estudar ideias relacionadas, né, a temas, né, tão vividos por nós, tão contemporâneos, né, temas como abolição, ditadura, enfim, né, são temas que nós, no decorrer da aula de hoje, vamos ver, né, a preocupação em relação a esses temas, ok? Bom, iniciando aqui, né, eu vou falar, né, a questão da sociologia no Brasil, né, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como que vem surgir essa sociologia, gente. Bom, galera, essa sociologia, tá? Deixa eu só fechar um negócio aqui que tá me atrapalhando, galera. Obrigado, tá?
Bom, a sociologia, né, brasileira, ela vai começar a aparecer mesmo como disciplina a ser estudada ainda na metade do século XIX, né, em algumas, principalmente em algumas academias militares do Exército, né, sobretudo no Rio de Janeiro, onde o pensamento positivista lá de Auguste Comte, né, o pensamento kantiano, ele acabou sendo ensinado aos alunos por professores, né, assim, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Benjamin Constant, né, que existe até um instituto Benjamin Constant, né, para aquelas pessoas que têm problemas visuais, enfim. Ele foi um grande professor entre o ano de 1836, né, até 1891 mais ou menos, e ele vai figurar, né, entre os grupos de republicanos que vão buscar naquele momento o anseio deles, né, de organizar uma nova sociedade. E é nesse pensamento em que a sociologia brasileira ela vai apresentar etapas históricas, né, que vão acabar evidenciando essas mudanças, né, e as abordagens, né, perspectivas, né, sociológicas que vão ser adotadas por certos tipos de autores. Entre as décadas de 30 e 60, né, a sociologia brasileira vai produzir pesquisas que vão denunciar, né, como eu disse para vocês, assuntos que vão permear, né, a questão de desigualdades sociais, relações internas, externas, né? Domínio, opressão, né? E vai ser lá em 64, né? Através do golpe, né? A ditadura militar, né? O golpe de Estado que vai ser implantado no país através do regime militar, né? Que vai ser caracterizado por uma repressão violenta, política, uma violação aos direitos e garantias individuais, né? Os chamados anos de chumbo. E vai ser nesse contexto, né, principalmente com a decretação do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que alguns nomes da sociologia no país vão ser, né, severamente, né, vão ser exilados, vão ser reprimidos, né, com veemência e vão ser impedidos de publicar, né, os seus trabalhos. Né? E somente com a abertura política, né, lá na década de 1980 é que essas ciências sociais, né, que particularmente a sociologia, ela vai tomar rumos, né, cada vez mais interdisciplinar e plural. Tá? E é dentro dessa tendência, né, multiplicando-se a vários objetos de estudo da nossa sociedade brasileira, né, como algumas perspectivas metodológicas, porque eles vão estudar instaurando métodos, né? E em razão dessa nossa realidade social, cada vez mais diversificada, é que vai inspirar, podemos dizer assim, né, o estudo, né, desses sociólogos brasileiros, né, que vão querer fazer questionamentos, né, e estudar sobre, né, esses aspectos, enfim, da nossa sociedade. Então, voltando aqui para o nosso slide, eu estou falando para vocês sobre o início, né, da sociologia no Brasil. Como eu disse para você aí, né, que ela vai surgir, vai iniciar na década, né, entre de 1920 e 1930, né, onde vão surgir intelectuais, né, na verdade é assim que eles vão se nomear primeiramente, né, que são de áreas, né, que vão estabelecer, né, se dedicar a essas pesquisas, onde eles vão querer pesquisar, né, e querer compreender mais a respeito da formação da nossa sociedade brasileira, né? E para isso eles vão ter que entrar, analisar, pautar vários aspectos, né? Quando você pensa em estudar a sociedade brasileira, é uma coisa muito vasta. Você precisa pautar, né? Que momentos da sociedade brasileira vale a pena estudar, né? Momentos da sociedade brasileira você vai querer fazer um recorte histórico para poder estudar. E aí, esses, né, intelectuais, esses sociólogos, eles vão estudar temas como, escrevi aí para vocês, ó, escravidão, abolição, questão da civilização indígena e civilização negra, né, como que foi o êxodo dessas, né, populações, né, como que se deu o processo de colonização, enfim, né, vai ser através da análise desses temas, né, que esses intelectuais, esses sociólogos, né, esses estudiosos vão compreender como que se deu a formação da nossa sociedade brasileira, tá? Eles também vão querer entender mais essa questão das relações de trabalho, questão de consciência, cidadania, a formação dessa população brasileira, tá? E para isso, necessariamente, né, devemos compreender os 3 pontos mencionados acima aí, ok? Bom, principais temas abordados pela sociologia no Brasil, né?
Antes de iniciar esse ponto aqui, né, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a questão do positivismo. Como que o positivismo, né, essa teoria kantiana de Auguste Comte, como que ela vai influenciar a sociologia brasileira? Bom, nós vimos, né, que o positivismo no Brasil, ele teve a sua visão não apenas, né, no círculo militar, mas também entre civis, né, que vão levar, né, a cabo, vão levar a ponta de faca, né, a proposta de Auguste Comte, né, de criar uma religião da humanidade, né? Isso vai chegar até o ponto que realmente eles vão chegar a fundar uma igreja, né, positivista no Brasil. E na metade do século XIX, né, outra referência também que vai inaugurar, podemos dizer assim, né, o pensamento social brasileiro é a questão dos cursos superiores de Direito e de Medicina, né, nas quais eles vão ser incluídos a disciplina, né, nesses cursos superiores, a disciplina de Sociologia e de Antropologia. Tá? E essas disciplinas, né, naquele momento, vão visar, né, ao estudo de não somente das relações sociais com os fins jurídicos, tá? Mas também com a medicina legal. E essas teorias positivistas e evolucionistas, né, que são vindas da Europa, vão ser o sustento, vão ser a base desse estudo, né? Que a essa época, né, a Europa estava vivendo uma influência do darwinismo social, né? E como consequência, né, vamos ver essas teorias, né, acabando sendo impregnadas, né, sendo formuladas, né, no pensamento brasileiro, né, formado nesses cursos, né. Vamos ver também aí, né, a Faculdade de Direito de Recife, por exemplo, que vai ser um bom exemplo. Ali, né, vai nascer, né, e vai se desenvolver, né, entre 1860 e 1880 um movimento intelectual, né, vai ser um movimento intelectual crítico, tá, que vai ser conhecido como a Escola de Recife, onde ele vai englobar, né, filosofia e também a sociologia, entre outras áreas do conhecimento, né. Então esse vai ser o ponto de partida. E aí vai vir outras faculdades, como na Bahia, no Rio de Janeiro, né, além das escolas militares, que vão contribuir, né, para formar esse primeiro pensamento social brasileiro. Tá? E o que é de comum, né, no trabalho desses pensadores? Né? O que vai ser de comum? Né? Ainda que nenhum deles, né, tivesse uma formação sociológica ou atuasse até mesmo profissionalmente, né, como sociólogo, né, vai ser uma visão de um Brasil prejudicado pela miscigenação racial. Né? Por exemplo, Euclides da Cunha vai escrever um livro que se vai chamar Os Sertões. Né? Esse livro dele vai destacar a questão, né, de Canudos, né? Arraial de Canudos, aquela morte que teve, aquela devastação, né? Aquela guerra que houve lá. Né? Ele vai falar isso como um problema social que foi agravado pela despreocupação das autoridades, né? Com a condição de vida miserável, né, a que aquela população estava submetida, né, onde a população do interior nordestino devido à seca, né. Entretanto, a gente vai ver que é possível perceber também um olhar do escritor sobre o sertanejo como um ser incivilizado, né, ainda que também o conheça como uma pessoa forte, né. Então, gente, também na década de 1920, né, nós vamos destacar aí, né, a figura de um intelectual e educador chamado Fernando de Azevedo, né, onde a preocupação dele vai ser com o ensino da sociologia e os estudos, né, que vão realizar sobre essa ciência, que também vão colocar numa posição de sociólogo. Né? Fernando de Azevedo, ele viria a ser um professor de sociologia educacional no Instituto de Educação lá na Universidade de São Paulo, tá? E a sociologia, né, como conhecimento sistemático e metodológico, né, na sociedade, vai surgir no Brasil mesmo na década de 30, com a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo. E vai ser em 34 que vai, né, fundar uma faculdade de sociologia, que vai ser a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que hoje atualmente, né, é a Universidade de São Paulo, né? E o fundador vai ser Salles de Oliveira. Né? E ele viria a ser um dos professores, né, de várias pessoas que vão ser influenciadas, né, por essas ideias socialistas, inclusive da missão francesa, né, que vai estar aqui no Brasil fazendo, né, várias obras, né.
E vai ser a partir desse momento em que a sociologia brasileira vai instituir-se como uma forma criadora, né, e nova, um jeito novo de se refletir sobre as questões sociais do país, e no decorrer desses anos vão acabar se transformando numa disciplina que vai ser capaz de elaborar novas explicações, né, sobre a realidade do Brasil e até mesmo de refletir sobre os principais problemas sociais, né. Além disso, também vai permitir apontar caminhos para resolver, né, esses problemas, né, ou tentar resolver alguns, né, muitos ou muito deles, né. Então, prosseguindo aqui no nosso slide, tá? Principais temas, né, abordados pela sociologia no Brasil, como eu disse aqui para vocês, né, alguns principais temas que vão ser abordados, né? Esses temas, alguns deles, né, nas décadas seguintes, vão estar majoritariamente relacionados com as classes trabalhadoras. Nós vamos ver aí inúmeros, né, assuntos ganhando a atenção desses estudiosos, como, né, questão de salário, jornadas de trabalho, né, ambientes de trabalho, né, seja ele rural ou urbano, relações, né, entre empregados e empregadores, né, questão das organizações e condições de ambiente de trabalho. Então aí a gente vê um pouquinho da influência de Marx, né, Karl Marx, as influências de Marx entrando nesse debate sociológico, né, quando ele começa, né, a ter questionamentos, quando esses sociólogos brasileiros, né, esses estudiosos, eles começar a questionar, né, essa questão de jornadas de trabalho, a exploração da mão de obra, a questão de empregado, trabalhador, né, enfim. Então, nós vamos ver muito essa característica aqui também, né, fazendo-se valer, né, nesse momento do surgimento da sociologia brasileira. E a partir de 1960, né, esses estudiosos vão começar a se preocupar também com o processo de industrialização, que é quando a industrialização começa. Então, ele vai ver uma mudança de trabalho, uma mudança, né, da formação da sociedade. A sociedade vai mudar, né, devido a essa industrialização, né, e vai haver debates sociológicos que vão abordar também esses novos problemas políticos, né, sociais que a industrialização vai ocasionar, né? Por exemplo, né, a questão consumismo, né, através dessa ideologia da industrialização, nós vamos ter uma questão de consumismo exobertado, a questão de moda, né, a questão de querer ter, né, uma sociedade que vai cada vez mais buscar tecnologias para si, vai querer comer melhor, né? Então, vai haver uma mudança, né, de pensar, uma mudança de agir dessa sociedade brasileira. E isso vai instigar esses estudiosos, esses sociólogos brasileiros em querer usar esses tópicos, né, como assuntos das suas abordagens sociológicas para tentar entender esse novo momento, esse período, né, esse recorte histórico em que a sociedade está vivenciando no Brasil contemporâneo, né, no Brasil século XIX. Prosseguindo aqui, né? E aí nós vamos ver, né, que em 64, né, onde o Brasil está vivenciando a questão dos anos de chumbo do regime militar, né, esses sociólogos, esses estudiosos, né, que já estavam estudando a sociedade brasileira, vão começar a se dedicar também a estudar esses problemas econômicos e políticos do país. Mas como eu falei para você, né, muitos deles vão ter que parar os seus estudos porque vão ser, né, presos, né, vão ser perseguidos, né, pelo sistema, né, pela ditadura militar nesse período, tá? Tais problemas vão surgir no mesmo período do regime militar, que vai de 64 a 85. Então, somente lá na década de 80 é que eles vão voltar novamente e vão começar, né, a voltar esse estudo da sociologia por esse recorte histórico dentro desse período, né, então, dos anos de chumbo, né, um período que vai ser muito estudado, muito questionado, né, pelos sociólogos brasileiros contemporâneos, né, que vai ser muito criticado realmente essa forma de governo, essa forma de economia, enfim. Prosseguindo aqui, né? Sociologia na educação brasileira, né? Nós vamos ver aí que durante o regime militar, né, a disciplina da sociologia ela havia sido banida do ensino brasileiro, como eu disse, né? Por quê? Porque a sociologia
trazia uma nova maneira de pensar, trazia questionamentos, né, trazia, né, às claras uma maneira de criticar, né, o sistema político, o sistema econômico. Então, eles vão banir a sociologia, né, do currículo escolar do ensino médio. E somente lá na década de 80, né, após o fim da ditadura, é que a sociologia ela vai ser reimplantada, ela vai voltar novamente em sala de aula como uma disciplina do ensino médio, né? Porém de uma forma facultativa. O que é uma forma facultativa? Que os colégios podem aderir ou não, né? Fica a cargo do colégio, né, decidir se vai ser uma disciplina, né, vai ser uma disciplina da grade curricular do seu aluno do ensino médio ou não. Tá? Sendo que naquela mesma época a sociologia ela acabou sendo profissionalizada. Então, se ela foi profissionalizada, vão surgir, né, pessoas que vão fazer, né, vão estudar a nível superior essa disciplina para tentar ser sociólogos. Por exemplo, nós tivemos um presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ele era um sociólogo formado, né? Enfim, então nós vamos ver a sociologia como uma profissão, né? Como uma disciplina a nível superior para ser profissionalizada, tá? E isso ela vai acontecer porque a sociologia brasileira ela estava instrumentalizada pela ótica marxista. Olha o que eu falei para vocês, né? Aquela ótica, né? Aquela linha, aquela percepção marxista comunista de ler a sociedade. Então, esse também foi um dos motivos, né, dela ter sido banida durante a ditadura militar, né, do currículo escolar, né, do ensino médio. Tá? Porque dessa forma ela acabava levando a distorção dos fatos sociais, né? Sendo assim, os militares ficavam atentos, né, a essa disciplina. Mas mesmo assim, não sendo obrigatória no ensino médio, depois sendo facultativa, nas universidades seu estudo não foi mais impedido. Deixa eu passar aqui. Bom, e aí, né, no estudo dessa sociologia, vamos ver inúmeros temas sendo abordados nesse período, né? Então, esse período, né, dos anos de chumbo, né, os recortes, né, históricos que esses sociólogos vão fazer para a implementação do estudo, vai ser relacionado à política, à economia e também às alterações sociais que foram decorrentes da nova república a partir de 1985, quando põe fim à ditadura militar e começa, né, a redemocratização brasileira, onde começa, né, a presidentes ser eleitos democraticamente, né, o fim dos militares no poder. Tá? Só que, no entanto, além desses recortes históricos, além dessas temáticas, né, os sociólogos vão também querer analisar a mulher e o trabalhador do campo, né, onde a partir do ano de 2009 a sociologia ela vai ser definida como uma disciplina obrigatória no ensino médio no Brasil. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns sociólogos brasileiros, esses sociólogos, né, que vão estudar, que vão realmente fazer uma formação, né. Então nós vamos ver primeiro falando de Florestan Fernandes, né. Ele foi extremamente importante, né, para o desenvolvimento do estudo sociológico no Brasil. Ele sempre se manteve muito comprometido com os estudos de uma perspectiva teórico-metodológica, onde ele se empenhava na fundamentação da sociologia enquanto ciência, né? Florestan, ele vai ser fundamental na atuação do desenvolvimento e na orientação de pesquisas do processo de industrialização e mudanças sociais no Brasil. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para falar dele aqui. Tem aqui, tá? Ele foi um dos primeiros cientistas, né, galera, formado, né, nas ciências sociais, né, pela USP, onde ele ingressou em 1941, tá? E assim como Antônio Cândido, né, que foi assistente, né, do professor Fernando de Azevedo, ele já vinha, né, Florestan, né, ele vai desenvolver uma crítica contundente sobre a obra, né, de vários autores, enfim, né, e vai também fazer uma crítica chamada Mito da Democracia Racial. Né? Ele vai negar o caráter pacífico, né, e integrador do processo da miscigenação das raças, né, que foi defendida por Gilberto Freire, que nós vamos ver já já. E Florestan, ele vai escrever uma obra muito importante, que vai se chamar A Integração do Negro na Sociedade de Classes, né, em 1965. Ele vai mostrar, né, nessa sua obra
as dificuldades da integração dos negros, né, recém-libertos na sociedade capitalista, né, agrária, que ora se consolidava no país, enfim, né, e conforme as suas perspectivas, né, esse processo histórico de nascimento, né, de uma sociedade de classes que vai acabar gerando a exclusão, né, para esses negros, ok? Então, ele ainda, né, nesse livro, né, ele vai expor uma abordagem que vai representar uma vida metodológica, né, nas análises sobre a questão racial no Brasil, sendo uma das mais exemplares obras do autor. Né? E, ao mesmo tempo, né, ele vai representar uma persistência do interesse, né, no tema das relações étnicas, desde os trabalhadores iniciais, né, realizados com a colaboração, né, de um de seus assistentes, Roger Batiste, né, ele vai construir uma visão particular para tratar desse assunto. Ele vai evidenciar a condição de marginalidade dos negros e dos mulatos, né, situando a crítica na transição da ordem social escravocrata e senhorial para o desenvolvimento posterior do capitalismo. Né? Ele vai realçar uma situação meio que pragmática, podemos dizer assim, né, da exclusão desses negros na sociedade, ao eleger a cidade de São Paulo como um universo de análise, né, por tratar-se do primeiro centro urbano, especialmente burguês, né, regido por uma mentalidade mercantil, né, iniciada individualista, né, e também do liberalismo econômico, ok? Então essa vai ser a ideia mais ou menos, né, de Florestan, né, Florestan Fernandes, ok? Prosseguindo aqui, nós temos Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele vai ser um antropólogo, escritor e político brasileiro que vai desenvolver trabalhos fundamentalmente nas áreas da educação, da sociologia e da antropologia. Sua principal obra vai ser O Povo Brasileiro, que vai trazer características da população brasileira, dando ênfase à sua formação, né, e à sua organização social. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui para falar um pouquinho do Darcy Ribeiro. Deixa eu procurar aqui. Ok, tenho aqui. Bom, Darcy Ribeiro, né? Ele nasceu em 1922 e vai morrer em 1997, então ele é bem contemporâneo mesmo, tá? Ele vai ser um pensador, sociólogo brasileiro, onde ele vai exercer ampla influência nos meios acadêmicos, sociais e políticos. Gente, Darcy Ribeiro é que vai criar, vai idealizar os CIEPs, tá? Que vão se chamar de Brizolão, porque somente, né, Brizola, né, Leonel Brizola, que vai colocar em prática, tá? Mas quem idealizou essa escola integral, né, onde os alunos entrariam de manhã, estudariam na parte de tarde, fariam atividades complementares, onde o aluno tinha toda a sua alimentação ali no colégio, quem realizou isso foi Darcy Ribeiro, tá? Então, ele vai ser esse pensador que vai exercer essa influência, né, no meio acadêmico, né, tanto nas áreas sociais e até mesmo na área política. Né. Assim, né, como Florestan Fernandes, né, a sua militância, né, no cenário político brasileiro vai ser bastante significativa. Né. E ele também foi um dos autores da LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né, em que é um funcionamento atuante, né, onde Darcy vai lutar pelo estabelecimento dos parâmetros de uma educação cidadã para o povo brasileiro. Ele também vai participar do debate acadêmico, né, acerca das evoluções. Ai, aprendi alguma coisa aqui, gente. Chegou alguma coisa aqui. Então, como eu estou falando para vocês, né, ele também vai participar de debates acadêmicos acerca das evoluções, né, da sociedade humana, e essa participação vai se dar, né, com a publicação do livro dele, de uma das obras dele, que vai chamar O Processo Civilizatório, né, que ele vai lançar em 1972. E aqui no Brasil, né, ele foi pioneiro nos estudos, né, a trazer, né, à tona, a trazer à luz, né, as origens da formação dos povos americanos. Ele vai se debruçar sobre os estudos, né, da constituição social e cultural dos povos americanos. Ele vai resgatar um processo de mais de 10 mil anos, né, onde ele vai ser motivado por atender, né, querer saber o que houve, né, um desenvolvimento tão desigual entre esses povos considerados atrasados.
Então, ele vai lançar mão, né, de um esquema de etapas evolutivas para que fosse possível estabelecer uma classificação, né, dos diferentes segmentos que vão dar origem à sociedade americana da atualidade, né, como ele fala no seu livro. Ele também vai apresentar, né, um novo campo analítico na qual a gente pode identificar o povo brasileiro como uma base, né, peculiar de revalorização. Né? Nós vamos ver, né, uma outra obra importante dele, que vai ser O Povo Brasileiro, que ele vai lançar em 95, onde ele vai, né, falar sobre a formação da cultura e da identidade do povo brasileiro, né, onde ele vai intitular, né, sobre a noção de matrizes étnicas, né, quando ele fala do negro, do indígena e do branco europeu, né, onde ele quer explicar o processo da reconstituição da cultura brasileira. Tá? Então, essa vai ser, né, a ideia central desse sociólogo. Né? Ele, além disso, ele vai afirmar que os negros, né, tanto no passado quanto no presente, né, não gozam da liberdade de maneira plena. Né? Em razão disso, são forçados a lutar constantemente em prol de uma situação de vida mais digna, né? Uma situação contemplada nos estudos empreendidos por Gilberto Freire, como vimos anteriormente. Tá. Oi, Luciana. Marcado com você de imprimir, ela fala que eu não posso, eu estou dando vídeo aula, que se ela quiser ela pode vir depois das, pode vir 4h30, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, sem problemas, vamos continuar aqui, isso acontece, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui, né? Gilberto Freire, também Gilberto Freire foi muito importante, né? Um sociólogo muito importante, que ele vai ser conhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. As suas pesquisas vão trazer temas como Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa nos trópicos, né? No Brasil. Seu objetivo com tais escritos era de demonstrar o papel dos portugueses na formação da civilização moderna através da colonização. Né? Então, deixa eu ver aqui o que eu trouxe para vocês para falar de Gilberto Freire. Não, vamos lá. Então, Gilberto Freire ele vai nascer em 1900 e vai falecer em 1987. Ele era um antropólogo pernambucano e ele vai se graduar lá na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde ele vai acabar sendo influenciado, né, pelo antropólogo Franz Boas, né? Enfim, para Gilberto Freire, né, existe uma ideia de que o Brasil houve muito mais um encontro de raças do que um choque de civilizações, e a partir da qual a sociedade brasileira ela teria sido profundamente dilacerada. Tá? Ele vai considerar, né, a cultura de miscigenação racial no país, né, que ela vem, né, ela é advinda, ela provém, ela surge, né, da experiência do colonizador português, que vai ser um elemento ativo na constituição da democracia racial no Brasil. Né? E Gilberto Freire também ele vai perceber, né, ele vai escrever uma tese, né, de um encontro de raças, sem as marcas de um confronto cultural direto, né, da qual ocorreu em outras regiões também na América. Né? E pela essa visão, né, de Gilberto Freire, né, se a violência representou, né, no primeiro momento, né, no primeiro momento da colonização, a imposição dos parâmetros culturais dos portugueses, no momento posterior, ela acaba sendo apagada, né? Grande parte das marcas de pura agressão, graças ao processo da miscigenação e também do sincretismo entre os povos e a cultura. Então a gente vê notoriamente que para Gilberto Freire é clara a ideia de que a sociedade brasileira ela foi constituída com base em uma intensa troca de valores entre os povos que aqui já se encontravam. E muitas das experiências dos povos indígenas foram aproveitadas pelos colonizadores portugueses, né, ao ponto de eles serem utilizados para o trabalho e a conquista dos novos territórios. Né? Prova disso é quando o Freire, né, Gilberto Freire, ele vai afirmar, né, que ele encontra-se na própria formação da família brasileira amplamente miscigenada, ok? Uma das obras dele, né, de grandiosa, né, que vai ser a Casa Grande Senzala, né, onde não vai faltar críticas, né, de intelectuais, né, brasileiros a essa obra, né, especialmente aqueles que são alinhados ao pensamento marxista, né, por exemplo, Florestan Fernandes, né, que vai ser críticos dessa obra, onde ele vai propor realizar uma revisão, né, da tese da democracia racial, né, ele
Ele chegou até mesmo, né, a intitular, né, essa obra dele como uma ideia fantasiosa, onde ele guarda pouco ou nenhuma relação com o historiador acerca da civilização brasileira. Ok? E vamos para um aqui também muito importante, né, que é Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Nós temos aí Sérgio Buarque também de Holanda, né, que vai ser um dos historiadores brasileiros mais relevantes, porém ele também exerceu um papel importantíssimo de influência, né, e a participação na área da sociologia. Né? Um dos seus principais trabalhos também muito importante, Raízes do Brasil, onde traz temáticas centrais, né, da formação da cultura brasileira e o processo da sociedade brasileira. Bom, Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em 1902 e vai vir a falecer em 1982. Ele vai ser graduado, né? Ele vai graduar-se em direito, tá? Mas vai ser mesmo como historiador, né? Que vai trazer, né? Ele no ofício de historiador é isso que ele vai conseguir trazer grandes contribuições, né, para a compreensão do Brasil contemporâneo, onde vai ser marcamente influenciado pela teoria de Max Weber, tá? Então, em 1936, ele vai publicar a sua obra clássica, que é Raízes do Brasil, onde ele vai desenvolver, né, uma das noções mais importantes de toda a sua produção intelectual, que vai ser a interpretação do homem cordial, né, onde ele vai apresentar, ele vai dizer que o homem, né, com a sua cordialidade, né, isso vai ser um dos traços culturais característicos da nossa sociedade, que vai ser a herança do nosso passado colonial e passado patriarcal. Né. O brasileiro, por ele, né, chamado de homem cordial, né? Ele vai ser assim chamado por ter um caráter hospitaleiro, né? Tão admirado por visitantes, além da sua generosidade, sua prestatividade, que vão ser heranças da nossa sociedade rural, da hospitalidade do senhor de engenho e também da sua família para com o viajante, né? Segundo, né, esse autor, segundo Sérgio Buarque, né, essa cordialidade, ela é ocasional e provém de emoções momentâneas. E é também uma maneira usada pelo ser humano para libertar-se da sua individualidade, né, ingênua, o que de fato ele não consegue. Né? E apesar, né, de parecer bem sociável, né, essa sociabilidade ela não chega ao ponto, né, podemos dizer, da solidariedade, da coletividade. Em termos, né, weberianos, em termos de Max Weber, né, o brasileiro seria inclinado às ações sociais, emotivas, afetivas, né, o que impediria o desenvolvimento de uma racionalidade típica da sociedade moderna. Nesse caso brasileiro, ele é descrito como afeito, né? Como relacionado à intimidade, à proximidade. E ele tende, né, a preferir acreditar nas qualidades pessoais de uma pessoa familiar, íntima, a acreditar na sua competência, no seu aspecto racional, tá? E essa preferência ele tende a ocorrer por inclinações emotivas, expressas no tratamento pessoal, na religião e até mesmo na vida financeira, né? E a dificuldade que o brasileiro tem, né, de diferenciar, né, a esfera pública da esfera privada, isso vai dever-se inicialmente a uma mentalidade patrimonial das nossas instituições governamentais, né? Entretanto, né, sabe-se, né, que a família e o Estado são duas instituições autônomas, né, onde uma não dá seguimento à outra, o que significa dizer que o Estado não é uma continuidade da família. Ok, pessoal? Bom, eu acho que a gente tem mais alguma coisa? Ah, não, tem mais um aqui. Temos também Caio Prado Júnior, né, que vai ser outro intelectual, né, muito importante também para a sociologia do Brasil. Né? Ele vai publicar também um livro de muita importância, que é a Formação do Brasil Contemporâneo. Galera, dependendo do tipo de nível superior, de faculdade que você vai fazer, um desses livros você é bem capaz de, né, ter que ler. Enfim, ele vai usar a temática principal, a formação da sociedade do povo brasileiro desde a chegada dos portugueses. E vai dar ênfase, a ênfase dessa obra vai ser o processo da colonização e a sua influência. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de Caio Prado Júnior. Cadê? Cadê Caio Prado Júnior? Ai, gente, estou procurando aqui as minhas colinhas.
Achei aqui. Bom, Caio Prado Júnior ele vai nascer em 1907 e vai vir a falecer em 1990. Ele vai se formar em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, também em São Paulo, onde ele vai publicar sua primeira obra, tá? Evolução Política do Brasil, em 1933, onde ele vai tomar como ponto de partida a situação colonial brasileira para poder compreender a realidade do nosso país, né? Partindo também, ele vai partir de uma análise marxista, né? Ele vai ver a partir do pressuposto do materialismo histórico, né? Onde ele vai afirmar que só é possível entender o Brasil do século XX resgatando as relações internacionais capitalistas, desde a expansão europeia até os dias atuais. Isso vai ocorrer porque é na formação inicial do Brasil, né, na sua herança colonial, em que as causas explicativas, né, para o nosso subdesenvolvimento, né? Além de teórico, né, Caio Prado Júnior ele vai ser um marxista ativo, tá? Ele vai ser membro do Partido Comunista Brasileiro e também vai ser um dos deputados eleitos, né, em dezembro de 1945, quando o PCB ele vai tornar-se um partido legal, né, lá no governo de Vargas. Né? Contudo, né, também ele esteve entre, né, comunistas caçados, né, poucos anos depois, né, durante o período da ditadura militar, né, durante o período do governo de Eurico Gaspar Dutra, né, que é onde ele vai ser caçado. Ok? Beleza, pessoal? Então, eu acho que agora aqui a gente finalizou falando desses e isso finalizamos. Bom, galera, espero ter trago, né, um pouquinho de entendimento dessa aula de hoje para vocês, tá? Que é um pressuposto muito importante, essa questão da nossa sociologia, né, da sociologia da década de 30, tá? Onde esses autores, né, vão ter formações específicas em relação à sociologia, tá? E vão apresentar trabalhos que vão mudar o curso do entendimento acerca dessa sociologia brasileira, tá? Então, não deixem de investigar, ler um pouquinho mais, né, sobre esses sociólogos, ok? A fim de você ter um conhecimento um pouquinho mais profundo e principalmente você que vai prestar Enem, tá? Você que vai prestar, né, vestibular. Isso é muito importante, são temas bem recorrentes, tá? Do Enem, tá? São temas bem recorrentes, né? De vestibulares, ok? Então, semana que vem a gente vai continuar falando, tá? Da sociologia brasileira, mas vamos falar mais de sociólogos voltados mais para a área da economia, tá bom? Voltados mais para a área econômica do Brasil, tá bom? Não vou deixar atividade de casa, vou deixar isso só para a semana que vem, para que vocês possam fazer com calma o nosso trabalho avaliativo, tá bom, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus, um beijo no coração e até semana que vem.